Pode. Boa tarde a todos. Vou apresentar um seminário sobre a evolução da forma estrutural, disciplina da pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo. O tema em específico é sobre abóbadas em coberturas, um estilo nacional e abóbadas em concreto, né? A gente tem como referência o livro do Billington, sobre estruturas. Então, esse tema específico está na página 176 até a página 193. E da página 220 à página 232. Então, primeiramente, falando sobre a tradição italiana, propriamente dito, de estruturas, um engenheiro de destaque com relação à construção de abóbadas e cúpulas é o engenheiro Pierre Leggi-Nervi, um engenheiro italiano, né, com preocupações estéticas em construções, em concreto armado e ferro-cimento. Escreveu diversos artigos onde explorava essa técnica de se construir com a preocupação estética mesmo, uma preocupação artística, além das preocupações técnicas. Graduou-se em engenharia em 1913, porém só em 1932 que de fato executou sua grande obra, né? Aí pondo em prova todo o seu conhecimento, suas teorias sobre o assunto. Então, basicamente, as suas obras, elas preocupavam com formas simples, né? Abóbadas simples, cúpulas simples, intercaladas por elementos individuais, que seriam, nesses casos, elementos individuais, nos domos, no caso das abóbadas e das cúpulas, são as nervuras. Então, as nervuras que formam, sustentam as cúpulas, dão mais uma estrutura para as cúpulas. Então, ele tem como referência histórica, ou seja, um background, na Itália, muitas construções utilizaram desse conceito de construir cúpulas com nervuras. Então, o Panteão já em 118 depois de Cristo, em Roma já utilizava dessa técnica, nós podemos ver aqui no corte perspectivado, tem as nervuras, né, nesse sentido aqui, para dar uma maior rigidez, uma maior sustentabilidade a essa cúpula. Isso graças à tecnologia que os romanos dispunham na época, que já era o concreto, né? Já era uma tecnologia de concreto. E essa figura ao meio, então, a Catedral de Florença, também na Itália, aí já no período renascentista, onde foi o Brunelleschi, que foi o arquiteto que desenvolveu esse projeto, utilizou-se dessas nervuras também aqui que nós podemos visualizar nessa perspectiva, né, para dar maior sustentabilidade às cúpulas. E em Turim, na cidade de Turim, na Itália, tem muitos exemplos, muitos, digamos assim, estudos de caso com relação a essas nervuras e utilizadas de maneiras diversas. Então, aqui nós podemos ver também as nervuras sendo utilizado com sentidos já se intercalando, se cruzando ao centro, né? E isso tudo serviu de referência, então, para o desenvolvimento dos projetos nos anos depois de Nervi. Então, esses projetos de Nervi, os mais simbólicos, mais representativos, a gente pode falar primeiramente dos hangares para aeronaves. Ele foi convocado pela Força Aérea italiana para desenvolver esses projetos de hangares, para fazer a guarda das aeronaves. Então, nesse período, a Itália estava passando por um período de fascista, né, Mussolini, e também um pouco anterior à Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi chamado para desenvolver pela Força Aérea Italiana, para desenvolver esse projeto de hangar, e muito preocupado com a questão de economia dos materiais, com a resistência das estruturas,
projetou esses 2 primeiros hangares, como a gente pode ver aqui nessa perspectiva ao lado, basicamente um conceito de uma abóboda, né, um arco, e com as nervuras diagonais e transversais, ou seja, fazendo como se fosse um trançado de nervuras. Isso cria um grid hiperestático para a estrutura, né, dando uma maior rigidez a essas nervuras também, e ao arco propriamente dito, ao arco parabólico. Então, com isso, ele conseguiu vencer um grande vão e com uma economia de material, né? Propriamente dito, se não utilizasse as nervuras, e seria utilizado e seria teria uma espessura maior essa casca, digamos assim, essa estrutura como um todo. Então, a construção dos 2 primeiros hangares, embora econômicos do ponto de vista de estrutura, dos materiais, exigiu muito tempo para a execução. Então, na foto ao lado aqui, nós vemos o processo executivo, o que, na verdade, causou até frustrando nele, porque ele tinha muita preocupação com relação a essas estruturas, de funcionar bem e o projeto ser bem interpretado, e tanto do ponto de vista de desenho quanto do ponto de vista de execução também. Então, ele, para a segunda geração dos hangares, que é essas fotos aqui abaixo, ele se preocupou em utilizar, nesse caso, são as nervuras, elas vinham pré-fabricadas, os sistemas pré-fabricados, e otimizou o sistema de fixação, de encaixe, de junção entre as peças, que também no primeiro sistema ele constatou algumas falhas com relação à dilatação do material, a diferença de dilatação de material da cobertura, propriamente dito, da vedação da cobertura e da estrutura. Então, nesse segundo modelo, ele otimizou esse sistema. Aqui nós vemos as fotos aí da construção, aqui a foto, a obra concluída, aqui de um estudo, um artigo que eu peguei na internet, em qual eles modelaram novamente essa estrutura em 3D para fazer algumas análises. Então, a gente observa também uma preocupação, essa forma, esse arco parabólico, ele, nesse caso em específico, ele exige aqui uma fundação relativamente generosa para combater esses esforços que estão chegando só. Então, isso aqui é até uma espécie de contraforte, né? Esse desenho desse pilar. Então, no decorrer do tempo, ele foi aperfeiçoando a sua técnica de fazer abóbodas nervuradas, né? Cúpulas nervuradas. E o segundo projeto de maior relevância é o hall de exibição de Agnelli, em Turim, na cidade de Turim, na Itália, no ano de 1947 e 1950. Então, ele foi chamado para desenvolver esse projeto, esse grande hall, esse grande espaço de exposição, de exibição, enfim. E aqui nós podemos ver toda a genialidade do engenheiro, do Nervi, e as preocupações artísticas mesmo, estética, né, da estrutura. Então, essa estrutura, as nervuras, nesse caso, elas têm um formato de diamante, então tem esse desenho muito bonito, e obviamente tudo isso é funcional, é racional, e faz parte da concepção estrutural mesmo dessa abóbora. Então, o sistema consiste em nervuras em forma de diamante que foram executados com moldes em metal liso e escorados, e uma fina camada de concreto. Então, criou-se esse elemento estrutural. Aqui, outra parte do projeto, né? Então, vou voltar aqui anteriormente, o projeto consiste no hall B e no hall C, né? Que são os mais representativos. Ele utilizou aqui também a técnica de ferro-cimento, né? Também ele se tornou adepto a
essa inovação para o momento, para a época, né, a técnica de ferro-cimento. Aqui nós vemos também, então, outro hall B, ali do projeto, que a gente vê essa estrutura magnífica do ponto de vista de engenharia e de estética também. Nós podemos observar que tem a preocupação estética, não só da estrutura em si, mas a preocupação estética do desenho dos contrafortes, as forças, o caminhamento das forças, tudo isso é explorado nesse desenho. Aqui ao lado a gente vê as fotos da execução desse projeto, né? A gente vê aqui algumas peças pré-fabricadas, as nervuras propriamente dito, e as peças de ferro-cimento também. E o projeto de maestria de Nervi é o Little Sport Place, de 1957. Então, essa é uma obra que tem um vão muito grande, utilizou também a técnica de nervuras, e que o resultado estético é apreciado mundialmente, e estudado por diversos arquitetos e engenheiros também. Então, aqui a gente vê alguns detalhes da nervura, então, e também aqui nessa foto em preto e branco, as peças pré-fabricadas de ferro-cimento e os contrafortes dessa grande cúpula. Então, é possível criar cúpulas finas, né, sob gravidade, né, aproveitando justamente o caminhamento das forças pela gravidade, no qual as forças de compressões internas são pequenas. Porém, mesmo forças de compressão podem levar a estrutura a colapso. Esse é um comentário do Billington. O que ele quis dizer aqui? Poderia ser, é possível criar cúpulas sem nervura, mas mesmo mas elas estão sujeitas a essa força de compressão interna. Então, essas nervuras são justamente para combater esse esforço. Então, aqui ele dá até um exemplo, uma barra fina de aço, né? Se nós imaginarmos uma barra fina de aço, quando comprimida nas extremidades, sofre o efeito de flambagem. Se nós imaginarmos, então, que essa nervura fosse uma só, sem estar intercalada, fazendo intersecção com outras, ela seria uma barra fina, essa barra fina que nós estamos imaginando. Então, nesse caso, essa barra fina ela é entrelaçada. Assim, dessa forma, é possível combater o efeito de flambagem, ou seja, garante maior rigidez a essas barras, ao conjunto, né? Isso daí é alcançado não pelo aumento do material, sim pela forma estrutural propriamente dita. Então, essa é a técnica que Minerva utilizou para se construir essas cúpulas. Ele dominou essa técnica sem aumentar a massa das estruturas, resultando em estruturas belas e econômicas, né? A próxima escola que é apresentada aqui é a escola espanhola. Então, a anterior foi na Itália. Aqui nós vamos estudar essa escola espanhola, formada pelos arquitetos Gaudí e os engenheiros Torroja e Candela. Então, o Gaudí, que foi o pioneiro, digamos assim, incentivou os demais. Ele se formou, estudou na Escola de Arquitetura de Barcelona em 1874 e 1878. Trabalhou com diversos arquitetos e engenheiros, ganhou uma experiência nesse período, desenhou diversos prédios, inclusive abrigos para maquinários feitos em formatos parabólicos de madeira. Então, aqui nós vemos essa imagem que é um projeto dele de um arco parabólico com estrutura de madeira. Então, já nesse período ele foi adquirindo essa experiência de estudar essas formas estruturais. Ele é o arquiteto, acho que a maioria conhece, mas é o arquiteto da Catedral da Sagrada Família, que está na Espanha, em 1884, que é uma obra bastante complexa, que até os dias atuais está sendo tem concluída, tem alguns detalhes ainda para se fazer, é uma obra praticamente inacabada,
que é um ponto turístico que muita gente conhece. Mas do ponto de vista de contribuição estrutural para dentro dessa linha que nós estamos estudando aqui de cúpulas, dentro dessa abordagem, o projeto de maior representatividade é a escola que fica ao lado da Catedral da Sagrada Família, é a Escola da Sagrada Família, em Barcelona, justamente porque dentro desses conceitos de cúpula, essa cobertura que em formato de cela, ou seja, com dupla curvatura, ela foi muito bem empregada aqui, porque com esse formato conseguiu-se uma maior rigidez da estrutura, né, dessa cobertura. Então, principalmente porque a arquitetura catalã é muito comum, o Gaudí se utilizava muito da construção com tijolos. Então, essa dupla cobertura, ela funcionou bem para lidar com cargas de compressão do arco superior e tração inferior, né, tendo menos tração, digamos, no arco inferior. Então, a construção com tijolos que ele utilizava para fazer os seus projetos. Então, a forma em cela tem menos tendência a deformar-se. Pode ser mais esbelta se comparada com outras fórmulas em cúpulas, e se aplica de maneira correta, né, a um modo catalão de se construir, com tijolos, né? Então, ela lida bem com as cargas de compressão quanto de tração para esse material propriamente dito. Então, isso influenciou os demais Torroja, que explorou essa dupla curvatura preconizada por Gaudí, só que Torroja utilizou-se do material concreto armado. Então, o mesmo conceito estrutural, né, de dupla curvatura, ele se utilizou, só que com uma técnica diferente, que é o concreto armado. Aqui nós vemos uma grande obra de destaque do engenheiro Torroja, que é o hipódromo de Zarzuela, em 1935. Então, é uma cobertura sem nervura, né, com um balanço de 42 pés, né, e na parte frontal e 23 pés na parte posterior. A casca em si tem apenas 2 polegadas de espessura, ou seja, praticamente 5 centímetros, na parte mais externa e 5,5 polegadas na parte próxima ao apoio. Então, a gente vê essa genialidade, essa influência do Gaudí nesse projeto de estrutura, e aqui a gente vê também a beleza, a estética por trás dessas estruturas. O outro projeto de destaque de Torroja, então, foi o Market Hall de Algeciras, na cidade de Algeciras, em 1934, no qual ele fez essa dupla curvatura, uma cúpula com dupla curvatura também, curvaturas nas extremidades, que também garante maior rigidez da estrutura, maior travamento do caminhamento das forças. Então, nesse projeto propriamente dito, perdão, mudei. Aqui nós temos a cúpula e também ela tem um anel, ela é apoiada em pilares, e esses pilares eles são interconectados por um anel, digamos assim, que faz a tração, traciona e garante essa rigidez também da cúpula. Aqui nós vemos a foto, a perspectiva, e aqui embaixo nós vemos a foto da execução da obra, onde é possível ver os tirantes que tracionam esses pilares e garantem esse equilíbrio das forças. Então, enquanto o Nervi, que é o arquiteto italiano, vê as cúpulas com nervura, o Nervi é engenheiro, Nervi vê as cúpulas com nervura, Tarroja às vezes sem nervura. Então, ele já parte do princípio das cúpulas com casca sem nervura, utilizando-se da técnica de concreto armado, suavemente curvadas por dentro e por fora, uma vez que a cúpula tende a se espalhar horizontalmente. Nervi projetou contraforte para combater esses esforços. Então, a gente viu lá, até citei os contrafortes de Nervi, e o Tarroja já combateu esses esforços sem utilizar os contrafortes, sem as colunas na base, as quais são tracionadas por tirantes,
formando esse anel que garante um enrijecimento dessa transmissão ou melhor, que minimiza essa transmissão de esforço para o solo, né? Os nós são pré-tensionados e e levantam levemente a cúpula para neutralizar a carga morta e levantar a casca ligeiramente fora do seu andaime de apoio. Esta é provavelmente a primeira aplicação de proteção para uma concha duplamente curvada, né? Então, aqui a gente vê um belíssimo exemplo de estrutura, de forma estrutural, de concepção de estrutura, né? O outro arquiteto espanhol que dentro dessa linha, né, é o Félix Candela. Ele graduou-se pela Escola Superior de Arquitetura em Madrid, em 1935, e mudou-se para o México devido à Segunda Guerra Mundial. Então, ele chegou a trabalhar, desculpa, Segunda Guerra Civil. Ele chegou a fazer alguns serviços dentro dos interesses da Guerra Civil Espanhola e teve que se mudar para o México, onde desenvolveu seu escritório e trabalhou intensamente nesses conceitos de casca, objetivando uma maior esbeltez, menor espessura dessas cascas e da estrutura propriamente dito. Então, esse primeiro projeto de destaque é justamente esse projeto aqui, Cosmic Rays Pavilion, onde ele consegue uma casca extremamente fina, dentro daquele formato de cela que a gente consegue ver claramente. E o segundo maior projeto, esse da Igreja da Virgem Maria, também no México. Candela desenvolveu com maestria o conceito de casca, desenvolveu teorias sobre membranas que serviram de base para estudo paraboloides e hiperbólicos em diversas partes do mundo, influenciou muitos estudiosos, muitos engenheiros com relação a esse conceito. Então, aqui nós vemos o restaurante Xomilco, também no México. Não há nervuras e nem descontinuidade entre cobertura e parede. Então, é um outro conceito, a própria cobertura já serve também como a vedação de paredes. Então, a casca extremamente fina e essa preocupação da estética, garantindo uma boa solução estética também. A fábrica de rum da Bacardi também, seguindo esse mesmo conceito de cascas finas, com os carregamentos de forças bem pensados e bem distribuídos. Então, o Candela, ele influenciou diversos estudos, como eu falei, diversos intelectuais, engenheiros, arquitetos, dentro desse conceito. E na Suíça, isso foi muito bem recebido, com muito entusiasmo. As pessoas, quando começaram a conhecer a obra de Candela, ele participou de seminários, desenvolvia seminários para estudar isso, desenvolvia apresentações, e isso entusiasmou alguns matemáticos e engenheiros na Suíça. O primeiro matemático a ficar encantado com isso, a estudar isso, a querer entender esse comportamento de uma forma matemática, é Pierre Lerdy. Ele possuía um doutorado em matemática e, a posteriori, fez um doutorado em estruturas, justamente para compreender esse comportamento estrutural. Ficou, digamos assim, apaixonado pela arte estrutural, né? Então, ele foi um professor na Suíça que montou um laboratório dentro da universidade para entender esses conceitos e inspirou Isler, que é um engenheiro discípulo de Lard, que dentro desses laboratórios da universidade começou a desenvolver experimentos e teorias e métodos de cálculo, métodos de interpretar a forma estrutural,
E nesse Congresso Internacional de 1959, o qual o próprio Candela estava organizando, participando, ele descreveu de forma muito sucinta os 3 princípios básicos das estruturas em conchas, né? Então, o formato livre tipo colina, onde, por exemplo, a terra é moldada em volta da forma. É, o conceito de membrana sob pressão, onde uma membrana de borracha é inflada e cria essa forma. E a membrana tipo pano pendurado invertido, onde um tecido trampeado define a superfície. Então, ele acreditava que era possível estudar essas formas a partir da observação da natureza, observação física, né? Não, então, ele trouxe uma nova abordagem, além da abordagem matemática, ele trouxe uma abordagem de observação da natureza e observação física. Então, aqui a gente vê alguns exemplos de como isso era estudado, né? Por exemplo, aqui nesse primeiro momento, um tecido pendurado, no qual se forma essa forma, né? Essa forma se configura quase que naturalmente, né? A partir disso, se for invertida essa estrutura, é possível criar uma cúpula onde os carregamentos, a distribuição de forças, em tese, seriam quase que naturais, né? E aqui nesse segunda imagem, aquele conceito de uma membrana sob pressão, no qual uma membrana de borracha é inflada e daria a forma, e a partir disso seria estudada essa forma, onde estariam os pontos de tensão, de, de análise, entre outros exemplos. Que ele é muito excêntrico, muitos estudiosos o veem como um excêntrico, assim, e como eu posso dizer, fascinado mesmo pelo esse estudo de membranas, desenvolvendo diversos testes e experimentos físicos. Inclusive, nessa última imagem, eu coloquei aqui uma foto na qual ele estuda um tecido congelado, né, posto aos efeitos de intempéries de neve, e a partir disso é possível estudar o comportamento das forças. Ele fez diversas medições, aqui estão algumas obras de destaque em casca. Então a gente vê um outro conceito, uma outra maneira de estudar a forma a partir desses estudos empíricos e científicos. Então, ele fez medições meticulosas, mesmo após as obras concluídas, sobre a deflexão das obras construídas. Então, o que a gente vê nessa imagem, ele está fazendo esse estudo durante a execução de uma obra. E, embora Eisler sempre fez uso da observação dos princípios físicos, com o passar dos anos, ele passou a fazer abordagens também com o uso de computadores, né? Sem perder o conceito, né? Os ideais que ele já tinha como base, né? Aqui algumas obras de destaques em membranas. E a conclusão, através desse estudo, dessa leitura, e através dessa análise com esse viés sobre a evolução da forma estrutural, é que as cúpulas e a evolução das estruturas de cúpulas e conchas demonstra que os engenheiros e arquitetos compreenderam o contexto em que se encontravam para criar estruturas, aproveitando-se dos materiais e técnicas disponíveis, objetivando alcançar estruturas esbeltas, econômicas e belas. Então, dá para verificar bem que cada engenheiro, cada arquiteto, cada profissional que explorou o conceito de cúpulas, eles compreenderam o contexto econômico, histórico, enfim, de tecnologia, para desenvolver os seus projetos. Como na Itália, como referência às cúpulas renascentistas, que segue o mesmo princípio estrutural por meio de cúpulas com nervura, o Nervi construiu
as suas cúpulas com nervura, mas com materiais atuais. Na Espanha, o Gaudí, que se utilizou da, da concepção estrutural de coberturas com dupla curvatura para se aproveitar dessa melhor rigidez da estrutura por meio dos tijolos, utilizando esses tijolos, e os arquitetos, e inspirou os arquitetos da Espanha mesmo a criar coberturas com dupla curvatura, só que utilizando do concreto armado. Então, e garantindo uma maior esbeltez dessas estruturas. E a escola suíça preocupou-se em entender e explorar a forma como essas conchas e cascas se comportavam por meio da compreensão de modelos físicos e de estudos meticulosos de suas leis naturais e leis físicas, né? Então, a gente vê que essa contribuição foi, aqui nós vemos os experimentos, né? A gente vê experimentos empíricos que, a posteriori, alimentavam dados para um estudo mais, um método mais validado, científico. E então a curiosidade do cientista para descobrir as leis da natureza e o engenheiro ávido por aprender, experimentar e testar ao mesmo tempo. Isso que resume a escola suíça, digamos assim, dentro dessa abordagem de casca, cúpulas e abóbodas. Então, seria isso. Obrigado.